Então, eu costumo dizer para as pessoas que ele vai dando sinais ao longo do tempo. Não é uma coisa, ele não aparece ou vem uma voz olha, você tem que ir para a Alemanha a partir de agora. Ele vai nos dando sinais. E começou antes mesmo da gente ir para a missão, nós buscando muito a presença do Espírito Santo, buscando muito a presença de Deus, querendo sair do raso e mergulhar mais fundo. E a Rafaela falava muito isso, a gente precisa viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa viver o sobrenatural de Deus. Nós estávamos bem engajados na igreja, liderando célula, discipulando bastante pessoas, e eu estava muito atarefado de trabalho, vivia aquele ciclo de todo pai de família, né? Trabalho, igreja, final de semana, cuidar da família. E ela falava muito, olha, eu tô com muita sede, a gente precisa buscar mais, e a gente estava com bastante sede. Então começou ali, nesse desejo, nessa busca. Aí depois Deus nos falou a respeito de ir para a missão. E quando ele falou comigo, eu falei para ela, olha, Deus está falando aqui para mim, para eu não ter mais amarras, eu não posso ter dono, ele é meu dono. E eu entendi que eu preciso pedir demissão. Só que ela estava grávida do Caleb com 8 meses. Uau! E eu estava de férias. Aí eu falei, e aí, o que eu faço? O que a gente faz? Isso foi durante o culto. Deus ministrou para mim durante o culto. Eu orei naquele mesmo momento. Já me desconectei da palavra na hora. E ela falou para mim assim, quando eu falei isso para ela, baixinho no ouvido dela, ela falou assim, ele já havia confirmado comigo o que a gente vai. Eu falei, tá, mas e aí o que a gente faz? Ela falou, você pede demissão. Então ali já era Deus falando, né? Porque você falar para sua esposa que você vai pedir demissão com ela grávida de 8 meses e ela dizer para você que sim, que é isso mesmo, que foi ela inclusive que combinou, ela falou, o Caleb nasce dia 2 de dezembro e você pede demissão quando voltar das férias e dá licença paternidade. E foi exatamente assim, minhas férias terminou no dia 2 de dezembro, eu pedi demissão, eu entrei em licença paternidade, quando eu voltei já pedi demissão, o pessoal tá maluco, né? Mas eu confiei nela, né? Também, né? Falou comigo, mas a certeza veio, né? Quando ela falou, eu topo. E aí a gente ficar com um pouquinho mais velho, 6 meses, a gente foi para uma escola do meio do ano, para a ETED. Então, o Caleb praticamente nasceu em missões. Mas isso aí, depois que ele pediu demissão, Caleb, eu acho que estava com 2 meses e nós éramos vizinhos do nosso pastor e eles receberam uma equipe de prático de uma escola da Jocum. E aí, por incrível que pareça, nesse dia eu acordei, eu disse, hoje seria um dia que eu largava tudo para viver integral para Deus. Mas eu nunca pensava em missões, né? Era uma forma integral, não sei como é que eu estava pensando isso, mas era integral sem ser missão. E aí, Walter olhou para mim e fez, eu também. Tu topa? Eu disse, por mim. Então a gente desceu, vamos pegar informação com o povo. E foi quando a gente decidiu, disse, não, a gente vai fazer escola, né? Mas sempre a gente pensava que a gente ia voltar para casa depois. Eu lembro que a gente foi questionar esses amigos nossos que estavam no Chile, estavam em missões no Chile, vieram para o prático no Brasil. Eu falei, cara, como é que é a questão do financeiro? Eu quero saber manutenção, como é que faz? Ele falou, Walter, tudo que você pode planejar, você entrega na mão de Deus. Se ele está realmente te chamando, as coisas vão acontecer, não adianta, não existe uma fórmula. É verdade. Né? É diferente para todo mundo. Para mim aconteceu assim, 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 mas se você está esperando de mim um encorajamento, ore a Deus, deposite na mão dele e vai com medo mesmo. E a gente foi com medo, né? A gente se mudou para a base com o Caleb com 6 meses de idade. Mas deixa eu fazer, desculpa, Walter, deixa eu fazer uma pergunta para a Rafaela. Rafaela, você disse que estava em crise, né? Quando tudo isso aconteceu, chegou uma crise. Imagino, com 8 meses de gravidez do Caleb, como é que foi ouvir a voz de Deus e tomar essa decisão? Fala para a gente. Eu sempre fui muito assim de querer ver o que Deus vai fazer naquela situação. Então, a minha expectativa era quando Walter disse, não, então eu vou pedir demissão. Na minha cabeça era, opa, agora eu quero ver como é que Deus vai agir nisso aí. Eu já ficava na expectativa de como os negócios iam desenrolar, entendeu? Então, até aí foi tranquilo. A minha crise foi na escola.
E como é que foi? Quando Fala pra Deus disse que gente. era para ficar. Fala pra gente como é que foi. O que que você teve que vencer na sua mente, na sua vida, para você embarcar com o Walter na missão? Porque o Walter, me permite aqui um comentário, eu sou pai de família também, né? E comigo foi a mesma coisa. Deus falou logo comigo sobre a missão e eu cheguei em casa e falei, amor, arruma a mala, nós vamos para a missão para Portugal, né? E ela teve que trabalhar isso com Deus, né? Até porque Deus se falou comigo, tem que falar com ela também. Então, como é que foi essa comunicação, Rafael? Ele foi anos-luz. Durante a escola, ele foi anos-luz na frente. Uhum. E sempre lá em casa era sempre mais assim ao contrário. Ele era mais, vamos dizer assim, na fé ele era mais racional e eu era sempre do sobrenatural. Quando chegou na escola, ele andou e foi lá para frente. Eu disse: vai devagar que eu não tô te acompanhando. E aí foi quando a gente foi para lá para a escola e ele sempre dizia: amor, eu quero viver isso. Eu quero viver isso para a vida da gente. E eu dizia: eu quero voltar para casa. Eu quero pegar o que a gente aprendeu aqui e voltar para casa. E, para mim, cada aula que a gente tinha era Deus mostrando nitidamente assim: Uau! esquece, vai deixando as coisas. E teve uma aula em específico que o nome da bendita aula já é Direito e Renúncia. Que a gente tem que dar para Deus. A aula. A aula. Se alguém tem dúvida, resolve aqui, né? Resolve nessa aula. E eu sempre me sentava na última cadeirinha perto da porta, porque eu ainda amamentava. Então, quando precisava amamentar, eu saía da sala sem ninguém notar. E nessa aula, a professora ela falou várias coisas de você entregar para Deus, a questão do aonde vai até nosso direito e tudo mais. E tudo que ela falava, eu rejeitava na minha mente. Eu dizia: não, isso é conversa, tá bom, eu vou fazer isso, viu? Só porque você tá falando e tal. Eu tava muito rebelde nessas coisas. E aí uma obreira que trabalha na escola, ela pediu licença na aula e disse: professora, eu preciso fazer uma coisa que Deus está me mandando fazer. E a professora disse: pode fazer. Tinha um espaço do lado da minha cadeira. Ela levantou, ela deu 3 pulos, gritando: não é a sua vontade, é a minha vontade. Ela deu 3 pulos. E cada pulo que ela dava, eu ia encolhendo mais na cadeira, porque eu sabia que aquilo era para mim. E até hoje esse grito tá no meu ouvido. Quando eu penso em alguma coisa, eu ouço o gritinho, sabe? Não é a sua vontade, é a minha. E aí eu tinha certeza que aquilo era comigo. Ela não disse para quem era. E quando ela sentou, a professora já veio. Foi um bombardeio naquele dia. Na mesma hora, a professora virou para mim e disse: Rafaela, Deus está te perguntando, já te faltou alguma coisa algum dia? Eu disse: pronto, agora eu peguei em bomba, né? Como a gente diz lá no Brasil. Já era. E aí ela ministrou em cima disso, ministrou em cima dos filhos. E não tinha mais como eu duvidar de que Deus queria que eu deixasse as coisas para trás. Sim. E a chave principal que eu vi que a minha volta para João Pessoa não ia existir mais foi quando eu sempre tinha assim, a gente tinha um apartamento quando o Caleb nasceu, a gente tinha projetado assim, todos os móveis, projetado tudo, os móveis, o apartamento estava do jeito que a gente queria. A gente mobiliou tudo, Deus mandou a gente para missão. E a gente alugou o apartamento com tudo dentro. Tudo, geladeira, TV, tudo tinha dentro da geladeira, do apartamento. Até a TV ficou tudo. Uau. E a minha segurança era: se o negócio apertar aqui, eu volto para minha casa. Eu tenho para onde voltar. E nós estávamos fazendo escola em Recife, então era perto, né? Qualquer coisa eu vou embora, eu tô aqui do lado. A questão é que a gente não conseguia alugar o apartamento. E durante essa aula, Deus disse: você tem que renunciar a esse apartamento. Você não tem mais para onde voltar. É daqui para frente, você não vai mais para trás. Uau! E aí Deus disse: você vai fazer isso junto com o Walter e vai declarar em oração com ele. E eu falei para Walter, a gente orou junto, renunciou ao apartamento. No dia seguinte, o apartamento foi alugado.
E aí eu não tinha mais como duvidar que era dali para frente mesmo. Até Walter disse, por que você não orou logo renunciando a esse apartamento que a gente já tinha alugado? Já estava praticamente um mês com o apartamento para alugar e nada de alugar. Então, foi muito difícil, porque foi com 10 anos de casado que a gente conseguiu comprar o apartamento, fazer o apartamento do jeito que a gente queria. Quando a gente almejou e chegou no lugar, eu disse, agora deixa, sabe? Mas aí vai ser outra partezinha de como é aqui, né? Como Deus faz as coisas. O apartamento, ele servia como uma... se der errado, eu volto, né? Ou seja, eu vou fazer a missão, mas inseguro do que vai vir, qualquer coisa eu volto. Então, exatamente, o que Deus fez para você foi tirar esse qualquer coisa eu volto, tirar essa insegurança, fazer você entregar e falar, se atira, mergulha, que eu vou estar provendo vocês. Né? E assim vocês estão vivendo desde 2018, né? Isso, que os planos dele era dali para frente e para fora, não era para voltar para onde estava, entende? Desde 2015, isso foi em 2015. A gente está na Alemanha desde 2018, mas isso foi em 2015. Uau! E como é que foi para as crianças? É engraçado, para elas foi tranquilo. Caleb ainda era bebê, né? Tinha 6 meses. Então, aprendeu a lidar e ver gente de todo tipo, falando línguas de um jeito, de outro, e achando aquilo normal. Começou a achar normal. Para a Rebeca, eu achei muito engraçado, porque eu disse, Beca, e seus amigos da escola? Você vai sentir falta e tudo? A gente conversou com ela, a gente vai morar em outra cidade, a gente vai passar um tempo lá, são 6 meses de escola e tal. E ela respondeu... Ela disse, tem WhatsApp, mamãe, eu falo pelo WhatsApp. Eu disse, meu Deus. Eu até certo ponto eu achei, eu disse, meu Deus, como ela é fria. Né? Assim, ela tinha o quê? 8 anos, 8 para 9 anos, Mas ela é... Para a gente, ela é um sinal de resiliência ali. Ela é um exemplo de resiliência nessas coisas. Ela é muito adaptável, muito. Eu costumo dizer que ela é da família a mais missionária, assim, que é o que a gente vê, a execução em prática, sabe? Você vê o fruto mais rápido dela. Sim. Porque ela estuda numa escola alemã. Ela aprendeu já o alemão. Já tem amigos naturais da Alemanha, né? Exato. E ela vive nos dois mundos. Ela vive entre os dois mundos. Os refugiados que aqui estão se adaptando e os alemães nativos. E os amigos do Brasil. E os amigos do Brasil, que ainda tá a família, né? Na verdade, são 3 mundos diferentes. Imagine como é que tá a cabeça da criança. Exatamente. E a gente vê na vida dela as coisas acontecendo, porque ela é realmente uma ponte entre os alemães nativos, né, e os refugiados que chegaram, que já estão há 4 anos aqui, mas que ainda não havia essa conexão. E a Rebeca é amiga dos 2 grupos, e ela é a conexão dos 2 grupos na escola. Então, depois que a gente chegou aqui, as crianças da escola dela, na Alemanha, começaram a frequentar a base e as festas que nós fazemos em conjunto com os refugiados. Então, começou a integrar. Então, já tem criança alemã indo para a base, já tem criança refugiada indo para a base, fazendo parte de grupo de dança, porque a Rebeca faz parte e acaba puxando. Então, ela é, para mim, assim, um sinal da conexão, sabe? De que Deus trouxe ela para fazer essa ponte. Sim. Tem declarado e tem assumido Jesus na escola, porque às vezes a professora, eles têm uma aula aqui, que às vezes o professor, aqui é diferente do Brasil. Vamos dizer, a turma dela agora, a professora que começou com eles agora, vai até eles terminarem o colegial todo. Até terminar o ensino médio, acompanha até o fim. Então, ela sempre tem uma reunião por semana com esses alunos para ouvir o que aconteceu, de um bate-papo. Tipo um debriefing da semana. É muito engraçado. E a professora assume, diz que ela não acredita em Deus. E aí Rebeca é aquela que diz que acredita. Né? Diz assim, eu acredito. E um dia ela chegou para mim e disse, mamãe, meus amiguinhos estavam perguntando para mim, porque eu disse, eu acredito, Deus falou comigo. Aí os meninos olharam e fez, Deus falou, porque para eles, né, eles nem ouvem de Deus. Ela disse, sim, ele falou comigo através de uma formiguinha.
E a formiga falou com você, então assim... Que legal, que oportunidade de evangelismo tremendo, né? Bom, Walter, você falou que no seu trabalho te chamaram de louco, né? E como é que foi quando vocês deram essa notícia para a família de vocês, para os amigos da igreja? Como é que foi a reação da igreja, da liderança de vocês em relação a essa questão da missão, essa decisão da missão? Olha, também foi um processo, porque a gente ia para fazer a capacitação e voltar, né? Isso é o que estava na nossa cabeça. Deus chamou a gente para missão integral, então ele largar o emprego de qualquer forma. A gente, na nossa mente é isso. Deus está chamando a gente para missão integral. Depois a gente vai se capacitar e voltar. Então, houve uma pequena resistência no início, mas depois o pastor nos abençoou, a igreja nos abençoou, mas todo mundo com aquela mentalidade de que eles vão se capacitar e voltam, né? Mas o nosso pastor, ele também fez Jocum há anos atrás, e já estava acontecendo quase que uma debandada, assim, aquele pessoal mais antigo que Deus ia chamando, ia e ficava. E ele falou, olha, vocês são a primeira família, pense bem, seu filho é muito novo. Claro, com a preocupação de todo pastor com a família. Mas a gente foi. Então, quando Deus lá na escola falou, olha, vocês não voltam mais, aí foi complicado. Porque vocês estão ouvindo Deus mesmo, vocês não estão sendo manipulados, né? Porque a missão precisa de mão de obra. Será que não é isso e tal? Mas a gente se manteve firme, né? Sabendo do que Deus havia falado conosco, conversamos, foi muita conversa e houve paz, sabe? Para a família foi mais crise, assim, e eu não digo nem família, irmãos e tudo, mas os pais. Walter já tinha perdido a mãe e o pai. E eu é que tinha os meus pais. E quando a gente chegou com essa notícia, né, não, a gente vai continuar, e olha que a gente morava em João Pessoa e foi para Recife, são 2 horas. Até então a gente não achava que ia vir para mais longe. A gente ia vir fazer o prático aqui na Alemanha e voltava para a base de Recife, a gente era missionário lá. E minha mãe dizia, pro Walter é fácil, ele não tem mais mãe nem pai aqui. Você sobrou para mim, ó. Você tem a gente. Eu sempre quero meus filhos em casa. Eu quero meus filhos. Mãe é para estar perto dos filhos. A filha é para estar perto da mãe. Então, assim, todos os dias se falava no telefone. Todos os dias. Se eu passasse um dia sem falar, esqueceu que tem mãe aqui e tal, sabe? Foi uma coisa, assim... Eu tive que renunciar a isso também. Até a dependência, que eu vi que começou a ter uma dependência da gente. Então, com os meus pais foi mais difícil. Foi bem mais difícil. Eu lembro que teve uma época, foi no Natal, a mãe dela falava assim, a gente não serve o mesmo Deus, não. Como é que Deus vai levar minhas filhas para longe? Meus netos acabou de nascer e tal. Olha, eu vou orar ao meu Deus, a gente vai ver quem é o Deus mais forte. Mas ela bem brava mesmo. Mas era brava, mas ela era cristã e tudo. Aí ela foi para a igreja. E nesse dia, o pastor, no Natal, pregou sobre se você tem um filho missionário, agradeça a Deus, você tem que incentivá-lo e tal. Uau. Aí ela mesma ligou para a gente e falou, olha, Deus me deu um tapa na cara. Eu não falei que eu ia orar a Deus, pois ele me respondeu já e eu tenho que liberar vocês. Então foi muito bom. Ela era muito sincera nas emoções dela e isso foi muito bom pra gente, porque quando os parentes eles seguram, né, as emoções, a gente não vivencia tudo que tem que vivenciar. Então ela era muito transparente. A gente sabia exatamente cada passo que estava dando, porque ela sinalizava o que ela sentia. Né? E quando ela soube que a gente vinha de vez para cá, porque quando a gente voltou do prático, a gente já sabia que ia retornar para cá, né? E ela dizia assim, tem tanta gente aqui no Brasil precisando de ajuda. Por que vocês não ficam aqui mesmo? Precisando de socorro e vocês vêm para cá, e vocês vão para lá para longe. É verdade. E aí eu dizia, mãe, os refugiados não tem ninguém. A senhora ainda tem família, a senhora tem outros filhos, a senhora tem irmã. Eles não têm ninguém por eles lá não, mãe. E eu tentava argumentar dessa forma, mas para ela era muito difícil. E muita gente crê nisso. Por que você tem que ir para fora se aqui tem? Né?
E aí eu dizia, dava exemplo para ela, eu digo, mãe, olha, eu estou aqui em Recife e tem gente que vem da Suíça para trabalhar aqui com crianças. Do mesmo jeito que tem gente que está aqui vai para outro canto para trabalhar com outras coisas. Para Deus não existe limite, é tudo uma coisa só. A terra é uma coisa só para ele. Né? Não tem uma cerquinha dizendo isso aqui é isso aqui. Então ele move ali para onde vê que a gente se encaixa e para onde ele tem o propósito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. A maioria dos nossos missionários hoje que saem do Brasil são jovens, não é verdade? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. É tarde demais, na fase adulta que vocês estão, as pessoas fazerem missões fora dos seus países, missões internacionais? É tarde demais? É impossível. Então, me responde. Vamos lá. Porque eu tive uma experiência com Deus em relação a isso. Quando a gente foi lá na aula ainda, né, na parte teórica, que eu caiu a ficha, é desse jeito que eu quero que você viva, como missionário, sem amarras, não é mais prestando serviço com emprego, com horário fixo. Eu sou seu patrão. E aí eu falei, Senhor, então por que o Senhor não me chamou antes? Olha só a dificuldade que é trazer uma família para missões. Meu filho tem 6 meses. O senhor quer que eu vá para a Alemanha? Ele vai estar com 11 para 12 meses, né? Vai completar 1 ano praticamente lá. E é tudo difícil. Passagem para 4 pessoas, passaporte. E ele simplesmente disse para mim, eu chamei. Você tinha 17 anos quando eu chamei. Uau! E ele me fez lembrar aquele filmezinho na cabeça, minha irmã me convidando para um congresso de missões na Igreja Batista lá em São Paulo. Eu nem convertido era. Uau! Ele falou, eu chamei. Aí eu falei, aí eu caí, chorei e tudo mais. Eu falei, mas Senhor, e agora? Como é que faz? Não é tarde para mim? Eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou assim, não, nunca é tarde. Eu falei, como é que vai ser? Ele falou, agora vai ser mais devagar. Porque você tem uma responsabilidade, mas você não é sozinho. Então, os jovens, eles voam. Você está vendo aí? Esses jovens, eu mando eles para onde eu quiser. Eles vão rodar o mundo. Você vai andar passos mais devagar. Mas eu vou fazer dos seus filhos missionários mais poderosos do que vocês. Uau, isso é muito forte. Então, Walter, você tá dizendo que é possível fazer missões em família e que nunca é tarde. É possível o missionário sair do Brasil com sua família e ir para missões no exterior? Sem dúvida, que eu acho que eu tenho certeza que é possível. E eu ainda digo uma coisa. Para a gente que é família, nós temos dificuldades, obviamente, diferentes das dos jovens, mas nós temos muito mais pontos positivos do que negativos. Porque a gente não sente solidão em estar em família. Sim. A gente se apoia mutuamente, né? E o jovem muitas vezes está só. Né? Claro que a dificuldade financeira é maior, mas nós somos uma equipe trabalhando juntos para as coisas acontecerem. Então, a gente se apoia mutuamente. Né? O que a palavra diz, né? Melhor que estejam 2 do que um só. Né? Então, realmente, mesmo que seja... eu não sou jovem, não tenho 20 anos, a nossa missão é jovens com uma missão. Sim. E eu falei, eu sou 40, né? É jovem, né? É jovem também. Mas aí ele falou, não, mas dá certo sim. Então, é possível sim fazer tudo isso em família. Teve uma experiência que a gente vivenciou com a nossa filha, a Rebeca ainda com 10 anos, e alguém na missão perguntou para ela assim, como é que é ter pais missionários? Como é que é viver em missão para você? Ela falou assim, eu também sou missionária. E o meu irmão também é missionária, não é só meus pais. Então a Rebeca com 10 anos, com 8 ela surpreendeu a gente em relação a deixar. Com 10 anos ela respondeu isso. E uma vez a Rafaela com a mãe no telefone, né, a mãe insistindo, essa coisa toda que ela falou, querendo segurar. Quando a Rafaela terminou o telefonema, ela olhou pra gente e falou assim, olhou pra mãe e falou, a senhora vai fazer isso comigo também? A senhora não vai fazer isso comigo não, né? E eu, quando chegar a minha vez de ir... Quando eu tiver que ir, aí o meu coração fez... Eu disse, não, desde já a mamãe vai trabalhar para isso. Até porque Deus já falou que vão fazer seus filhos maiores do que vocês. Então já começa a preparar o coração. E uma das palavras que, quando a gente veio aqui para a Alemanha, o líder do nosso prático, que é o líder da base de Recife, ele disse para mim, ele disse, curta e aproveite os seus filhos enquanto eles estão perto, porque eles são das nações. E eu sempre
fui muito aberta com Deus, né? E na hora que ele falou isso, eu dizia, não precisava o Senhor falar isso agora para mim, né? Já vou sofrer antecipado. Que legal. Pessoal, e a gente vê isso. Que legal. Ela Chegamos aqui. escolheu ontem... Oi, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Ontem mesmo, domingo vai começar uma mini DTS, uma mini ETED, que é a mesma escola que a gente fez, só que aqui dura um mês. É como se fosse uma escola de férias. E vai vir alunos da Rússia e da Ucrânia aqui da Alemanha. Tudo. Jovens, assim, pré-adolescentes e adolescentes. E ela, do nada, chegou pra gente, eu posso fazer essa escola? A gente não chamou, não comentou com ela, mas eu posso fazer essa escola? Pode, ficou chocada, assim, sabe? Sim. E ela vai passar o mês dentro da base como aluna, vai ter os práticos, vai viajar para outras cidades. Assistindo aula em alemão e inglês, bem não, russo e inglês, não tem tradução para português, né? Então, assim, ela já está indo e ela é muito desapegada, assim. Sim. Na minha cabeça, é como se, para ela simplesmente vive. Ela sente e vive, entende? A gente é que tem a preocupação disso e daquilo. Não, isso pode, isso não pode. Ela simplesmente vive. Que legal. Pessoal, nós estivemos aqui com Walter e Rafaela contando a experiência pessoal deles e da família em missões, onde eles comprovaram para a gente que nunca é tarde demais para nós começarmos uma missão e principalmente em família. Muito feliz. Rapidinho, esse é um dos pontos assim muito positivos de ser família, é porque a sua casa e o lar se torna uma casa para qualquer pessoa que precisa de um aconchego, entende? É verdade. Então, esses meninos, que eles estão aqui desde 2015, eles conheceram o Caleb tinha meses. E agora eles veem... O aniversário de 1 ano do Caleb foi aqui, eles foram os únicos amiguinhos que estavam presentes na festa. E eles vêm aqui em casa agora, chamam Walter de pai, almoçam com a gente. Para eles perderam os pais. Perderam os pais na guerra. Para eles é diferente agora ter uma família sentada numa mesa. Eles acham interessante a gente sentar numa mesa para comer todo mundo junto, conversando, entende? Então serve de abrigo para eles quando querem ter uma família, como para os próprios obreiros e outros missionários que estão só. Né? A gente até diz assim, aqui a gente tem muitos filhos espirituais, porque os jovens da base, ai tia, não estou bem. Uns chamam de mãe ou pai, não estou bem, eu posso dormir lá hoje? Eu digo, vamos lá para casa. Então sempre tem gente, porque a gente é família, sabe? Então assim, eu quero vir para cá porque aqui dá um sentidozinho de família. Quando bate a saudade de casa, vem, entende? Então tem isso também que a família, como família, pode oferecer.